E aí, enfim, hoje é dia 16 de setembro, quinta-feira. Hoje a gente vai conversar sobre o assunto que eu acho mais instigante da filosofia, que é acerca da relação entre palavra, linguagem e verdade. A questão que a gente vai buscar responder, ou melhor, buscar pensar, né, se é possível trazer uma resposta para essa questão, é a seguinte: a palavra, ela cria ou descobre a verdade? Né? Primeiro, a gente está partindo do pressuposto de que a verdade exista. E aí a gente vai pensar a verdade a partir dessa relação de que, por exemplo, o azul, a cor azul. É verdade que a cor azul existe? É verdade que o céu é azul? Às vezes é cinza, mas quando a princípio a gente olha para o céu e tem sol, a gente vê a cor azul. Isso é verdade? Então a gente primeiro vai pensar a partir da cor azul, e a partir da constatação que os arqueólogos, desculpa, fizeram acerca da consideração de que há sociedades para as quais o azul não existe, sobretudo sociedades antigas. E aí existe toda uma investigação filosófica acerca do porquê do azul não existir, por exemplo, para a sociedade grega antiga. A constatação de que para a sociedade grega antiga não existia o azul se deve à forma como essa sociedade nomeava a cor do céu. Então, o céu para os gregos era cinza. E aí existe uma consideração seguinte: bom, será que para os gregos o céu era cinza porque estava sempre nublado, por exemplo? Ou porque quando os guerreiros gregos, porque no caso o céu é nomeado cinza, sobretudo na Ilíada, que é uma obra em que vai se dar a guerra entre gregos e troianos, então é uma situação de guerra. E aí existe a pergunta: poxa, será que é em meio à guerra que, em virtude da angústia da guerra, os gregos viam o céu cinza? Ou então, será que é por conta de ter tempestades que tinham cinza? Mas isso não responde à questão, por quê? Porque em outros textos também vai ter isso, né? Essa consideração de que o céu é sempre nomeado cinza. Assim como o mar é nomeado vermelho, vermelho vinho, a cor do mar vermelho vinho. E aí esse é um tema que os helenistas, assim, as pessoas que estudam Grécia Antiga, pesquisam há muito tempo. Existem várias hipóteses para pensar. Uma delas é, por exemplo, uma pesquisadora norte-americana chegou a considerar que, em virtude dos gregos tomarem muito vinho e de quando a gente está no mar, a gente poder passar por uma experiência que é uma experiência de chamada assim etílica, né, uma experiência de tonteira, por conta de terem essas duas experiências, por conta dessas duas experiências, desculpa, por conta dessas duas experiências serem parecidas, né, a experiência de tomar vinho e a experiência de estar no mar serem parecidas, os gregos nomeavam o mar de cor vinho. Mas eu acho muito mirabolante essa explicação, foi a última que eu ouvi, né? Em geral, as pessoas consideram o seguinte: ou que o céu era cinza e o mar era vermelho, então era diferente, né? Da nossa forma, da forma pela qual a gente vê, que a gente em geral vê o céu azul e o mar ou é verde ou é azul ou até pode ser marrom quando há muito sedimento. Eu já vi até um mar vermelho, o que não acontece no mar nomeado como vermelho agora, né? Porque o mar nomeado como vermelho agora é azul. Mas acontece, sobretudo, quando tem encontro de mar com rio, de eventualmente o mar ficar vermelho. E aí, todas essas considerações, elas não estão coordenadas com a hipótese de que talvez sejam apenas os gregos daquela época que viam, eles tinham incapacidade de ver o azul por conta de uma certa nomeação.
Tudo bem, Liliane. Então, eu vou gravar essa aula e aí eu pretendo dispor lá na nossa pasta e também no meu canal. Então, se por acaso a sua internet não der conta da aula, você pode assistir depois a aula. Não se preocupe. E obrigada pela mensagem. O meu canal se chama A Cabocla Fabiola. Eu posso colocar o link aqui para você. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, professora. Aqui o link do meu canal. Será que está indo? Vamos verificar. Não, olha, esse link não está funcionando. Deixa eu pegar aqui um que esteja funcionando. Fabrício, hoje a gente está tratando de um assunto que é muito instigante, que é a relação entre palavra e a coisa. Observou-se que algumas sociedades, para algumas sociedades, o azul não existe. E aí, isso vem causando uma reflexão há muitos anos, né? Porque, para algumas sociedades, a gente constata que elas simplesmente não conseguem ver o azul. Hoje ainda, e aí isso que eu acho mais interessante, porque que não existia o azul para as sociedades antigas já é um assunto muito estudado, né? É uma questão de muita investigação há muito tempo. Então, assim, existe essa pergunta, por que as sociedades antigas não viam o azul? E aí a gente comentou agora há pouco que os textos poéticos dessas sociedades não colocam o azul como uma cor possível. Então, o céu, por exemplo, é cinza. E o mar é vermelho. Isso para a sociedade grega antiga. E aí, o que acontece? Acontece que o caso é da gente saber, bom, será que os gregos não viam o azul nem o verde do mar porque o céu era mesmo cinza? Ou eram as pessoas que não dispunham, por exemplo, de uma certa qualidade que é essa de terem sido ensinadas a ver o azul, não disporem da palavra azul. Eu acho que isso que é o mais interessante. A pergunta é a seguinte: se você não tem a palavra para nomear uma coisa, a coisa existe? Então, eu acho que essa aqui é a pergunta. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, professor. Então, assim, a pergunta sobre a relação entre palavra e coisa... Boa tarde, Bismarck. Boa tarde. Então, a pergunta que a gente quer responder sobre a relação entre palavra e coisa, ela passa por essa investigação. Se você não tem a palavra azul numa determinada língua, o azul vai existir para aquela sociedade? E a resposta que a maioria dos pesquisadores chegou é que não. É que sem a palavra azul, o azul não existe. E aí, assim, parece um pouco surpreendente, né? Porque, afinal de contas, para a nossa sociedade, é como se o azul existisse em si, né? Se você tiver de pintar o azul na pré-escola, você é uma criança, e aí você quer pintar o azul e não tem um lápis azul, você reclama, poxa, não tem um lápis azul, então como que eu vou pintar o céu? Não é isso? Eu já passei por essa experiência no sentido de não ter o lápis de cor azul e uma criança que estava perto querer desenhar o céu, e aí se vê impossibilitada por não ter lápis de cor azul. E aí, na verdade, essa pesquisa no âmbito da ciência, né, no âmbito da arqueologia,
Na verdade, é uma pergunta que envolve uma série de áreas, né? Então, tem um antropólogo que vai querer saber se, por exemplo, em algumas sociedades indígenas, a gente pode fazer isso, né? A gente pode chegar e mostrar. É isso que aconteceu e é isso que eu quero mostrar para vocês na pesquisa que foi publicada pela revista Mistério. Foi uma amiga minha chamada Priscila Alba que me passou essa pesquisa recente. E aí eu quero convidar vocês a refletir com base nessa revista, nessa reportagem, que é justamente isso, né? A pesquisa começa mostrando que algumas civilizações passadas, como nas chinesas e nos hebreus, né, os judeus antigos, nos textos dessas civilizações, o azul não existe, não é passível de ser encontrado. No Homero, a gente acabou de falar, né, o texto da Ilíada, na poesia da Grécia arcaica, o céu é descrevido como tendo uma cor bronze, nem é cinza, é bronze. O mar tem a cor vinho escuro. Isso quer dizer que o conceito de azul inexistia para essas pessoas, em virtude de não ter o conceito de azul, as pessoas não conseguiam enxergar a cor azul. Então, aí essa reportagem chega à conclusão de que pode ser até que elas passassem pela experiência do azul, mas elas não conseguiam descrever o que elas estavam vendo. E aí, por não conseguir descrever, por não ter a palavra azul, elas colocavam outras palavras. Então, botavam cinza, botavam bronze para falar sobre o céu, porque não tinha o conceito do azul. E aí, o que eu achei mais interessante é que, nessa reportagem, eles fizeram o seguinte: encontraram uma tribo, a tribo da Namíbia, que não possui a palavra azul, e colocaram diante de alguns dos membros dessa tribo 11 quadros verdes e um azul. Para surpresa dos especialistas, eles não conseguiram, os indígenas da Namíbia, saber qual peça que se encaixava no padrão azul. Isto é, eles não eram capazes de diferenciar o verde do azul. Entre 12 quadros, 11 verdes e um só azul, eles não viam qualquer diferença. Jules Davidoff, que foi o pesquisador que realizou essa experiência, acredita que quando não existe uma palavra para uma cor e um idioma, é muito mais difícil percebê-la. Talvez impossível. Enfim, a gente sabe que existe uma considerada assim um sintoma, né, que é o daltonismo. A pessoa daltônica, ela não consegue mesmo distinguir entre o verde e o azul. Mas isso não quer dizer que ela não veja o azul, quer dizer que quando aparece alguma coisa que tem a cor verde e azul, ela se confunde. E aí ela pode ter a palavra azul, ela vai ter, né, porque ela está na nossa sociedade, digamos, e aí ela tem o conceito de azul, mas ela também não consegue ver o azul. A pesquisa desse pesquisador chamado Jules Davidoff, de certa forma, coloca um ponto final na discussão, que é uma discussão talvez mais antiga do que o próprio azul, né, que é se o azul ele é uma criação dos nossos sentidos, que acontece em virtude de ter a palavra azul. Então, você passaria a ver o azul na medida em que te ensinam que o azul é uma cor das características que hoje a gente concebe. É muito transformador, né? Então, assim, essa conclusão de que você precisa da palavra azul para ver o azul nos leva a investigar o estatuto filosófico das palavras.
no seguinte sentido: será que tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, a gente só sente porque tem uma palavra para a gente sentir? E outra, se não tiver, quanta coisa que a gente poderia experimentar e que a gente não experimenta porque ainda não tem palavra, né? Sobretudo no âmbito dos sentimentos. Quantos sentimentos que a gente vivencia todos os dias e que a gente não, por a gente não conseguir dar um nome específico, a gente sequer concebe como existente. Então, assim, são, na verdade, 3 níveis da investigação, que é uma investigação filosófica, que é no sentido seguinte: primeiro, se você não tem uma palavra para nomear uma coisa, essa coisa existe? Né? Então, assim, para os gregos antigos, eles não tinham a palavra azul, mas eles tinham a experiência do azul e eles simplesmente não conseguiam experimentar, não conseguiam nomear, porque ainda não tinha uma palavra suficiente, uma palavra capaz de nomear a coisa. Né? A gente sabe que para os egípcios tinha o azul. E os egípcios eram quase vizinhos dos gregos. Né? Os egípcios e os gregos, eles vão ter trocas comerciais muito intensas. Então, hoje a gente concebe que havia possibilidade de chegar em embarcações vindas do Egito na Grécia, e a recíproca é verdadeira. Existiam embarcações que saíam da Grécia para o Egito, levando coisas para serem vendidas, coisas para serem compradas. Isso era comum. Então, assim, em que medida esse intercâmbio comercial também chegava a nomear a transformar a linguagem, né? De modo que, se os egípcios tinham um conceito de azul, e aí tinha, por exemplo, o lápis azuli, que era um pigmento a partir do qual se fazia um lápis de olho, que era azul. Então, em que medida por exemplo, eventualmente, os gregos poderiam se encantar com aquele lápis de olho que os faraós e toda a nobreza egípcia usava e querer saber, bom, que cor é essa? Mas eles só poderiam querer aquele lápis azul se eles tivessem visto o azul. E esse é o problema, parece que eles não viam o azul. Então, assim, eu acho muito instigante essa questão, não apenas por causa do azul, mas por causa de todas as coisas. Né? Quantas coisas talvez a gente pudesse conceber como existentes, mas a gente não concebe como existentes porque não tem palavra para nomear. E o problema maior nem é esse. O problema maior é que a gente, de uma maneira assim simplória, a gente é fruto de uma sociedade que, no caso, traz a filosofia como uma das áreas mais valorizadas, né? A filosofia tanto é valorizada que hoje vocês estão tendo uma aula de filosofia. E a filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga. A palavra filosofia, ela quer dizer o quê? Filo quer dizer amor, sofia quer dizer saber. Filosofia, amor ao saber. A filosofia, quando ela surge na Grécia Antiga, ela vai trazer consigo uma série de condicionantes, que é, por exemplo, o aspecto de Sócrates, seu primeiro filósofo, e considerar que para você descobrir alguma coisa, você precisa justamente de ter uma postura que é uma postura de ignorância. Então, assim, eu não sei o que é justiça. Se eu já saber o que é justiça, eu não vou poder investigar o que pode ser a justiça. Essa postura de ignorância frente à justiça me permite descobrir no diálogo mesmo o que pode ser a justiça. Além disso, a gente tem até no texto Mênon, do Platão, uma aporia, que a gente chama. O que é uma aporia? A aporia quer dizer... é o sufixo de negação, poria é caminho. A aporia é quando você fica sem caminho. No diálogo filosófico, no diálogo socrático, a aporia é quando você tem uma questão filosófica que ninguém sabe responder.
E aí fica em aporia. É um momento ápice. O Sócrates adorava ficar em aporia. Mas, de certa forma, assim, a própria aporia é contraditório ao fazer filosófico, na medida em que a filosofia ela investiga questões. E se você não consegue dar uma resposta para uma questão, é porque, de certa forma, pode ser que a sua investigação não tenha sido realizada com a devida... com o devido rigor, digamos assim. Então, assim, ou sim, né? Vamos investigar. A aporia que eu quero trazer hoje para vocês é a seguinte: o Sócrates Numeno coloca assim: como que eu posso saber de uma coisa? Como é que é? Como que eu posso saber de uma coisa? Como saber é possível se eu não sei daquilo que eu quero saber. Então, a pergunta é assim: o saber, eu quero saber, né? A sabedoria, o saber, ou pode ser o saber o azul, por exemplo. Se eu não sei daquilo que eu quero saber, como que eu vou poder saber aquilo que eu quero saber? Ficou um pouco confuso, mas acho que é isso mesmo, né? Repetindo. Por exemplo, eu quero saber o que é a cor do azul, mas eu não tenho a palavra azul. Como que eu vou saber que eu quero saber se eu não tenho a palavra azul? Então, assim, como que eu vou saber que eu preciso saber de algo se eu não sei que eu não sei? Né? Em outras palavras, se eu não sei algo, como que eu vou saber que eu não sei algo se eu não sei algo? Né? O saber sobre o saber é difícil. O saber sobre o não saber é impossível. E aí você chega na aporia, que é a aporia própria de início da filosofia, que é essa constatação, né? Que, assim, a filosofia filo é amor, sofia é saber. Você vai ter amor ao saber justamente porque você não tem o saber. E aquilo que te faz falta, a sabedoria que te faz falta, ao mesmo tempo é o que te move. Porque se você já tivesse a sabedoria, como consideram os sofistas, né? A gente sabe que existe essa, digamos, essa que chama assim, o agon, né? Existe essa disputa política na Grécia Antiga entre sofistas e filósofos. No seguinte sentido, sofistas são aqueles que acreditam que sabem e cobram para dar esse saber, cobram para dar aula, e os filósofos acreditam que não sabem, e por ignorar, por sentir falta do saber, eles podem ir em busca do saber, eles podem ir em busca da verdade. Então, o filósofo clássico, ele toma o partido da verdade, então ele pressupõe que a verdade existe, né? Se você pressupor que a verdade não existe, você é um cético, você não é um filósofo. Então, o filósofo clássico, ele pressupõe que a verdade existe, porém ele não dispõe da verdade. Ele quer dispor da verdade, ele quer encontrar a verdade. E por isso ele faz filosofia. Então, a gente está aqui juntos agora para encontrar a verdade. E a nossa questão é: se uma coisa não tem nome para coisa, essa coisa existe ou não? Existe. Você acredita que existe, Maria Clara, mas como que você vai saber se a coisa existe se não tem a palavra para nomear a coisa? Mas eu tô vendo a coisa, mesmo não sabendo a palavra, não? Então, essa é a questão. Eu até agradeço a sua consideração, porque ela nos permite elevar até o debate, né? Que é o seguinte: você tem duas posturas, né? Existem duas posturas que são as duas passíveis de serem questionadas, que é duas respostas para a seguinte pergunta, né? A gente vai colocar a mesma questão em outros termos, que é o seguinte: foi a forma como um filósofo chamado Whitehead colocou a questão. O Whitehead coloca a seguinte questão. Whitehead, que é um filósofo inglês.
ele fala assim, olha, se houver um barulho na floresta e não tiver ninguém lá para ouvir, o barulho existe ou não? Né, vou repetir. Na verdade, essa aí é uma questão que é uma evolução. Deixa eu fechar a janela um instantinho. É uma outra forma de ver a questão, né? Mas no mesmo sentido. Porque a gente está investigando. Eu acho que eu me antecipei ao final da aula, Maria Clara, mas deixa eu tentar me fazer mais clara. Que é no seguinte sentido, a gente está analisando a relação entre palavra e coisa. E aí a gente trouxe como exemplo uma cor, que é a cor azul. E a gente considerou, olha que esquisito, olha que estranho, para algumas sociedades, a palavra azul não existe. E a gente quer saber se, uma vez que não tem a palavra azul, a coisa que é a cor, será que ela não existe também para esse povo? A princípio é de impressionar, né? É de impressionar porque para nós é ponto pacífico de que a constatação de que o azul é uma cor belíssima, né? É rara a pessoa que não tem o azul como cor preferida. Eu, por exemplo, eu tinha o azul como cor preferida um tempão. E aí o azul é o azul do céu, é o azul do mar, é o azul, né? A gente fala assim, tem até um filme, a cor mais bela é a cor azul, eu acho que é assim o título. E aí o surpreendente é que a princípio existe essa constatação, né, de que para os povos que não existe a palavra azul, eles não conseguem perceber a cor azul. E isso foi investigado, assim, na verdade, não tem uma resposta. Né? Então, é preciso a gente colocar assim, é uma questão. Então, na verdade, é uma questão aberta. Existiram vários pesquisadores que deram respostas, cada um deu a resposta mais louca que a outra. E eu trouxe essa reportagem que eu achei a reportagem bastante esclarecedora por trazer o ponto de vista de um antropólogo que foi numa tribo na Namíbia, onde não tinha a palavra azul, não tinha o conceito de azul, e aí ele levou 11 quadros verdes e um azul, e ele constatou que as pessoas dessa tribo, elas não viam o azul como diferente, para elas era igual o verde e o azul. Ele perguntou assim, olha, vocês estão vendo alguma diferença entre esses quadros? E eles falaram, não tem diferença nenhuma. Está ali o quadro verde, está ali o quadro azul. E para eles não tinha diferença. Então, eles não conseguiam ver o azul. Isso nos leva a generalizar, pode nos levar a generalizar no seguinte sentido, talvez a gente só possa ver as coisas na medida em que a gente tem o nome das coisas. E aí, por exemplo, tem uma coisa, todas as coisas que eu posso conceber, elas têm nome. Porque se eu conceber uma coisa sem nome, eu não vou poder nomear. Suponhamos, tem uma coisa que não tem nome. Não sei, eu não posso nomear, né? Por mais esforço que eu faça, não, eu vou trazer uma coisa aqui que não tem nome. E aí é impossível, porque nomear uma coisa que não é impossível. Para eu nomear, tem que estar na linguagem. Óbvio, né? É uma coisa que você não vai falar uma coisa que não tem palavra para coisa. Mas existe o seguinte problema. Bom, aí a gente estava falando, né, que a gente é fruto de uma sociedade que foi colônia. O Brasil foi colônia, né, foi colônia durante 400 e tantos anos, foi colônia de Portugal, e, de certa forma, a nossa estrutura social, ela é debitária de um processo de colonização, né, que marcou
de uma forma muito clara os saberes que nós podemos ter acesso, os saberes aos quais a gente pode ter acesso. A filosofia, por exemplo, é um saber, ou a falta de saber, é um desejo de saber, a gente pode chamar assim, que vem da Grécia Antiga, vem de uma sociedade que foi colonizada militarmente, mas que colonizou o restante do mundo quase todo, né? Quase todo mundo atualmente é fruto de uma colonização grega, no seguinte sentido: se a gente tem filosofia, que é uma coisa inventada pelos gregos, se a gente tem teatro, que é uma coisa inventada pelos gregos, política é uma coisa inventada pelos gregos, todas essas palavras, elas são gregas. Mas vocês vejam bem, não quer dizer que a experiência envolvida na palavra não seja uma experiência que os outros povos tenham. Então, por exemplo, a gente fala, olha, o teatro foi inventado na Grécia. Mas olha as tribos brasileiras. As tribos brasileiras, a gente tem personagens que fazem máscara e representam com máscara. A maioria dos pesquisadores vão dizer, olha, isso não é teatro, porque o teatro é uma experiência que se deu com o público, se deu com o coro. O teatro, para ser teatro, o termo teatro, né, ele tem uma série de requisitos que aconteceu na tragédia grega, exclusivamente na tragédia grega, que durou cerca de 300 anos. Então, a tragédia grega ela tem uma série de características que foram próprias à invenção do teatro. Mas isso não quer dizer que a experiência cênica não se dê em outras culturas. A experiência cênica se dá em outras culturas, só que elas não têm a palavra teatro. Então, quando você vai falar com uma tribo indígena, por exemplo, aí você fala, olha, vocês têm teatro? Eles vão falar, não, a gente não tem teatro. Aí você encenar, se você fizer assim, ó, vocês têm isso aqui, fizer uma cena, eles vão falar que tem, que eles têm a experiência de representar o céu de uma forma cênica. Então, assim, provavelmente não existe cultura sem a experiência da encenação. Ainda que os acadêmicos venham e digam, olha, o teatro ele nasceu na Grécia e é impróprio você dizer que as outras culturas onde não tem o teatro grego, se nessas culturas tem teatro. Da mesma forma, acontece com a palavra filosofia, né? Hoje em dia existe uma polêmica enorme em cima da palavra filosofia, no seguinte sentido: todos são unânimes em afirmar que a palavra filosofia é grega e que a experiência da filosofia, que é uma experiência de ignorância frente ao saber, né, que está atestada na frase só sei que nada sei, e também na frase conhece-te a ti mesmo, que são as duas frases, acho que mais famosas, do Sócrates. Nessas duas frases a gente vê espelhada essa experiência, não do saber, mas a experiência do não saber, a experiência da ignorância como necessária ao saber. Ainda que você, no final, vai ficar, como você falou aí, Maria Clara, só bugada, né? A gente fica assim, o filósofo fica num eterno bug, num eterno, caramba, eu não sei isso, caramba, eu não sei aquilo, caramba, vamos pensar isso, porque eu também não sei isso. E aí é o caso, né, da experiência do azul. Poxa, será que se a pessoa não tiver o conceito de azul, ela não passa pela experiência do azul? Caramba, será? E aí a gente tem, poxa, será que a pessoa não tem o conceito de teatro? A sociedade, né, a comunidade que não tem o conceito de teatro, será que ela não tem a experiência de encenação? Parece um pouco estranho isso, né? Você falar isso. E aí, na filosofia é o seguinte, poxa, se você não tem a palavra filosofia, você não tem a experiência de busca de conhecimento que está em jogo na filosofia, esse é o problema mais importante. E é um problema aporético, é um problema talvez insolúvel. Pelo seguinte, o que é filosofia? A gente aprende fazendo filosofia. Né? Antes de fazer filosofia, a gente não sabe o que é filosofia. Então, eu, por exemplo, eu tenho a honra imensa de ser professora de vocês de filosofia, e às vezes eu passo pelo sentimento de fracasso. Por quê? Porque eu nunca sei se eu vou conseguir ensinar isso que, na verdade, não tem como ensinar, porque cabe a vocês estarem a fim de aprender ou não. Eu poderia ser, assim, trocada aqui por um totem
que seria muito mais, talvez, assim, profícuo, mais proveitoso, pelo seguinte sentido. Não estou muito certa que eu falando pelos cotovelos, vocês vão aprender. E, na verdade, a gente tem a experiência oposta, de que quanto mais silencioso ou silenciosa fica a professora, mais o aluno aprende. Olha só, que dificuldade. Mas eu acho que se vocês estão aqui hoje, e eu agradeço muito a presença de vocês, se vocês estão aqui hoje, quer dizer que a gente está indo por um caminho. Não sei se é o caminho certo, mas é o caminho da filosofia. Vamos lá, vamos fazer isso, que é filosofia. Que é essa possibilidade de você desconfiar de que você não sabe. E que, por conta de você não saber, você pode aprender. Agora, não é só isso que está incluído na experiência da filosofia. A experiência da filosofia inclui, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo sobre a relação entre palavra e coisa, né? E aí você colocou, Maria Clara, poxa, se eu não tenho uma palavra para uma coisa, é claro que a coisa existe. Mas aí você veja, a gente está colocando a investigação já de uma forma, digamos assim, dogmática, pelo seguinte, eu coloco uma coisa, né? Então eu falo assim, olha, se eu não tiver a palavra para uma coisa, eu coloquei a coisa não existe, mas eu já coloquei a coisa, como é que você vai tirar a coisa se eu já coloquei a coisa, entendeu? Então, assim, essa forma de colocar o problema é a mesma forma como o Whitehead, o filósofo inglês, vai colocar. E aí ele vai colocar essa questão, né, de que, então a gente colocou assim, primeira pergunta, se eu não tenho, vou até escrever, se eu não tenho a palavra para nomear uma coisa, a coisa existe? Então, é isso que o cientista que a gente viu ir lá para Namíbia, ele queria responder. Se a tribo da Namíbia não tem a palavra azul, o azul existe? E aí ele falou que não, se uma sociedade não tem o conceito do azul, o azul não existe para eles. Isso não quer dizer que o azul não exista em si, porque o azul existe para a gente. O azul existe para o pesquisador. Se o azul não existisse para o pesquisador, ele não poderia pegar e pintar um quadro de verde, o outro de azul, e mostrar para o pessoal lá e falar, olha, vocês estão vendo diferença? Né? Então, para ele, existe. E aí a gente pode até falar, olha, será que a verdade é relativa? Né? Será que, para mim, o azul não existe? Né? E aí não existe porque, às vezes, não me ensinaram que o azul existe. A verdade é relativa, porque para vocês existe. O que a filosofia, de uma forma geral, no início dela, né, ela vai considerar é o seguinte, bom, a gente tem aí uma aporia, talvez a gente não consiga responder. O Whitehead vai colocar a mesma pergunta de uma forma diferente. Ele vai falar assim, olha, houve um barulho na floresta. Não tinha ninguém lá para ouvir. Para ouvir. O barulho existe ou não? E aí é claro que a gente tem o mesmo problema, né? Assim, pelo menos no seguinte sentido: houve um barulho na floresta, então a gente já colocou o barulho. É a mesma problema assim, né? Eu não tenho palavra para nomear uma coisa. Eu botei a coisa. E depois eu falo, a coisa existe, mas a gente viu na experiência do azul que a gente pode colocar a coisa e tirar a coisa depois, porque o pesquisador fez isso. Né? Ele falou, olha, eu vou botar o azul aqui e vou ver se eles conseguem ver. E aí ele conseguiu chegar à conclusão de que a tribo da Namíbia não via o azul, apesar dele colocar. E aí, na experiência do Whitehead, é o seguinte, houve um barulho na floresta,
não tinha ninguém lá para ouvir. O barulho existe ou não? Parece que é igual, porque eu estou colocando barulho na floresta. Eu boto barulho na floresta e falo, olha, não tinha ninguém lá para ouvir. Ou seja, não tinha um ouvido capaz de interpretar uma coisa como uma coisa. Isso quer dizer que o barulho existe ou não? Se não tem ninguém lá para ouvir, o barulho existe? Tradicionalmente, na história da filosofia, existem duas respostas, né? Existem duas correntes filosóficas totalmente antagônicas e que têm tentado responder essa questão, né? No seguinte sentido, a própria colocação da pergunta, ela nos leva a ponderar que é preciso que tenha, no caso do barulho, o ouvido para ouvir. Precisa ter um tímpano capaz de reconhecer algo como algo, no caso o barulho como o barulho. Se não houver um tímpano capaz de reconhecer o barulho como barulho e falar, não, existe esse barulho, né? O barulho não existe. Essa posição é dita fenomenológica, é uma posição da fenomenologia, que é, de certa forma, uma ciência ou pelo menos uma postura filosófica, né, criada por um pesquisador chamado Husserl. O Husserl foi professor do Heidegger. O Martin Heidegger, filósofo alemão, foi talvez aí o filósofo que mais tornou a fenomenologia conhecida. E ele discordava muito do professor dele, do Husserl. Então, o Husserl criou uma fenomenologia chamada fenomenologia da intenção, fenomenologia da consciência, e depois veio Heidegger questionando o caráter a priori, que chama assim, o caráter diante da experiência. Eu preciso da experiência para saber que o barulho existe, vai falar o Heidegger. E aí ele fala, olha, eu preciso do fenômeno, o fenômeno é indispensável para eu poder ler a coisa. O fenômeno é indispensável para eu poder saber que a coisa existe. De uma forma mais assim taxativa, ele vai falar, olha, não existe diferença entre fenômeno e a coisa. Eu preciso do fenômeno, ou seja, eu preciso do aparecimento da coisa, do ser. Eu preciso do aparecimento do ser para eu poder nomear. Se o ser não aparece, se o azul não aparece, de nada vai me adiantar o nome. Então, por exemplo, eu posso passar pela experiência do azul várias vezes, mas se eu não tenho a experiência do azul, eu não vou chegar nunca ao nome azul. Então, eu posso chegar assim e falar, olha, de alguma forma, para a tribo da Namíbia, né, eu loto eles de experiência do azul. Né, eu faço, assim, uma obra de arte que só tem azul. E aí, isso vai levá-los a ter a experiência do azul, se eu caprichar, né? Ou antes, se eu chegar e falar, olha, é uma pegadinha, eu estou colocando aqui o quadro verde, estou colocando o azul. Vocês estão vendo, se eu nomear a diferença, vai passar a existir o azul para eles? Isso a gente não vê na experiência, talvez seja antiético, né? Você chegar para uma pessoa que não vê uma coisa que você vê, e você falar para ela que existe essa coisa. Talvez o cientista que tenha feito a experiência tenha se encontrado num dilema ético, né? No seguinte sentido, talvez ele pensasse, olha, se eu mostrar o azul, essa tribo, se eu mostrar para eles que existe a diferença entre verde e azul, para essa tribo que até então era inocente quanto à existência do azul, talvez eu promova um choque de cultura irreversível, né? E aí talvez isso faça com que essa cultura que era baseada na falta do azul se destrua. Então, assim, tem um dilema ético aí envolvido, né? Bom, mas, enfim, essa é a primeira posição, então. A primeira posição que a gente traz hoje, de uma forma nomeada, é a postura do fenomenólogo. A fenomenologia defende que eu preciso da experiência da coisa para a coisa existir. Então, eu preciso da experiência do barulho para a coisa existir.
eu preciso da experiência do azul antes mesmo de eu ter nomeado o azul. E aí, tradicionalmente, tendo a defender a fenomenologia, eu acho, assim, muito radical, sobretudo na história da filosofia. Por quê? Porque a fenomenologia, ela vai romper com toda uma história da filosofia que tende a considerar que a coisa só vai existir mediante a ideia da coisa. E aí, a gente está já nomeando uma outra corrente filosófica, que é a do Platão. O Platão vai considerar que antes de ter a coisa, eu tenho a ideia da coisa. E que se eu não tiver a ideia da coisa, eu não tenho a coisa. Né? De uma forma assim, vamos trazer um exemplo. Eu quero trazer como exemplo uma palavra que é muito utilizada agora, acho que está cada vez mais popularizada essa palavra, em virtude aí dos estudos sobre a África, sobre a história da África, sobre a possibilidade da gente ter uma filosofia africana, que é a palavra axé. Se você não tem a palavra axé, o axé existe? O que é o axé, né? Primeira coisa. Para a gente saber o que é o axé, eu quero trazer um vídeo. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, professor. É um vídeo antigo de um sujeito chamado Mestre Jean Pangolin. O Jean Pangolin é um capoeirista. E aí ele vai falar, um vídeo bem curtinho, são 2 minutos. Ele vai falar umas palavrinhas sobre o axé. Então, eu vou colocar aqui para a gente assistir. Então, assim, para o Cícero que chegou, a gente está discutindo a relação entre palavra e coisa. Né? Existem alguns estudos que apontam no seguinte sentido, de que uma coisa, para existir, ela precisa da palavra, do conceito. Então, a gente tomou como norte, sobretudo, uma experiência realizada numa tribo da Namíbia, que fez a consideração, fez a experiência de que, para uma tribo que não tem o conceito de azul, se você coloca dois quadros, né, 2 imagens, uma azul e uma verde, ela não vê diferença entre o azul e o verde. O que nos leva a entender que, uma vez que você não tem o conceito da coisa, você não tem a coisa. Se você não tem o conceito de azul, você não tem o azul. Então, assim, essa postura do pesquisador que foi na Namíbia nos leva a compreender que existe uma relação entre a ideia e a coisa, e que, se você não tem a ideia, você não tem a coisa. E a gente chega, na filosofia de Platão, a generalizar isso, né? A tornar isso universal. O Platão vai afirmar que toda coisa, ela só pode ser percebida porque antes tem a ideia da coisa. E aí eu posso perceber a ideia, por exemplo, de caneta, porque existe o conceito de caneta. Eu posso perceber a coisa, caneta, porque existe a ideia de caneta. E aí eu falo, poxa, pega a caneta aí. No Egito Antigo, o Egito Antigo tinha a noção de azul. E aí a gente supõe que no caso, eu acho que era um maquiador, né? Porque era um sujeito que fazia a maquiagem do faraó e da nobreza. Ele pintava o faraó e a nobreza, eu posso até mostrar aqui para vocês, com um lápis azul. Parece até uma coisa estética, né? Parece que é uma maquiagem, a primeira maquiagem. Mas não, na verdade, o efeito do lápis azul é para proteger o sol contra os raios solares no deserto. Porque era como se fosse um protetor solar. E aí a gente sabe que tinha o conceito de azul, porque tinha exatamente essa experiência de pintar os olhos de azul. O que a gente pode constatar
nos hieróglifos. Então, aqui a gente vê algumas imagens, né, de lápis azul, e aqui a gente tem um hieróglifo, né? Vocês veem, olha que azul bonito aqui. Esse olho pintado de azul, que coisa bonita. E aí eu imagino que no caso, o maquiador, quando ele estava assim, ele falava, olha, traz aí 1 quilo de lápis azul para eu poder pintar o faraó. 1 quilo não, né? Devia ser 100 gramas de lápis azul para eu pintar o faraó e a corte toda. E aí vocês veem aí que tem essa experiência de azul bem clara. É bem importante o azul para os egípcios. O que não acontece com os gregos. Então, na verdade, os gregos não têm nenhum documento histórico com a cor azul. E aí a gente fica impressionado. Poxa, os gregos que eram tão evoluídos, que inventaram lá, de repente, a tragédia, a filosofia, a política, no seguinte sentido, de uma organização da democracia, né, de uma coisa bem estruturada, que hoje continua presente. Toda a nossa política, praticamente quase toda, a gente deve à criação grega, a democracia é uma criação grega, a participação popular é uma criação grega, e aí a gente fica envolto a essa investigação sobre a relação entre palavra e a coisa. Né? A gente pode compreender o seguinte, e aí eu queria convidar vocês a refletir com base numa palavra, que é a palavra axé. A palavra axé, se você não conhece a palavra axé, o axé existe? Né? Se você não conhece a palavra axé, você pode ser contagiado pelo axé? Você pode identificar o axé? E aí a gente vai começar essa discussão com base na fala do mestre Pangolim. A gente vai assistir um vídeo de 2 minutos. Antes de assistir, eu queria até colocar assim, para a gente já encaminhando a aula para o final, uma reflexão, que é a reflexão seguinte. Bom, a gente colocou aí que existem tradicionalmente 2 correntes que se opõem, correntes filosóficas. Então, tem a fenomenologia, que parte do pressuposto de que o fenômeno é anterior à linguagem, ainda que a gente só absorva, a gente só apreenda a coisa mediante a linguagem. Então, assim, existe, na verdade, uma relação de similitude entre fenômeno e linguagem. Talvez, na fenomenologia de Heidegger, não seja exagero dizer que fenômeno e linguagem, para o Heidegger, filósofo alemão, é o mesmo, fenômeno e linguagem. Só que existe para o Heidegger a necessidade da gente se pautar no fenômeno. Por quê? Porque a história da filosofia nos levou a compreender que a ideia vem antes da coisa. E aí o Heidegger, ele quer contestar isso, ele quer acirrar com essa polêmica, e ele quer considerar, olha, isso que o Platão inventou, essa compreensão de que a ideia da coisa é imprescindível para que a coisa exista, né? É a compreensão de que tudo que a gente percebe no mundo, a gente só percebe porque existe antes a ideia de mundo, a ideia das coisas. O Heidegger vai criticar, ele vai querer, digamos assim, colocar como algo questionável, pelo menos questionável, e aí ele vai tomar a postura, vai tomar a posição, o lado dessa convicção de que você precisa, antes do fenômeno, você precisa do acontecimento para poder nomear uma coisa. Você precisa antes do acontecimento. Ou seja, ele discorda de Platão, pelo menos no seguinte sentido, de que é preciso questionar Platão e não tomar Platão como algo dado, né? Essa concepção de que a ideia é anterior ao fenômeno. O Heidegger vai considerar que a filosofia, justamente, ela parte daí. Ela parte da possibilidade, da necessidade da gente problematizar essa relação entre ideia e coisa. E aí, uma investigação que eu adoro, que é com relação a, justamente, essa reivindicação da maior parte dos filósofos que estudam Grécia Antiga,
essa convicção de que a filosofia é um evento extraordinário que aconteceu na Grécia Antiga e que tem uma história muito importante para quem estuda filosofia, imprescindível até. Então, para você estudar filosofia, segundo a maioria dos filósofos que estudam Grécia Antiga, para a gente fazer filosofia, a gente precisa estudar a história da filosofia grega, a gente precisa tomar essa história como um evento extraordinário, é um verdadeiro milagre o acontecimento da filosofia na Grécia Antiga. E se a gente hoje está aqui, por exemplo, fazendo essa aula, a gente deve aos gregos. Eu acho essa postura tão arrogante, eu acho essa postura tão, assim, na verdade até uma autorreflexão, porque eu sou de uma escola, né, eu sou provinda de uma escola que exatamente trata a filosofia grega como um evento extraordinário, como um milagre. Mas eu acho tão arrogante, eu acho o seguinte, se a gente é fruto de uma posição inclusive geográfica, que tende a ser colonizatória, um pensamento que tende a ser colonizado, né, melhor dizendo, pensamento colonizado, a gente deve essa postura de ficar, digamos assim, idolatrando um passado que nem é um passado que é o nosso. É um passado que é um passado europeu, digamos, né? Um passado que é o passado grego, para o qual a filosofia é um evento extraordinário. Agora, eu acho a filosofia um evento extraordinário. Tão extraordinário que eu acho impossível que nos outros povos não tenha acontecido, digamos assim, um despertar da consciência, que eu acho que a experiência filosófica né? Eu acho que, por exemplo, nas tribos indígenas brasileiras, um despertar da consciência, que é, inclusive, muito mais vigoroso do que acontece na filosofia acadêmica, né? Esse despertar da consciência envolve uma compreensão de que a consciência ela pode se voltar para si. Então, eu acho que isso acontece, essa experiência de se voltar para si, que é capaz, inclusive, de provocar a transcendência, né? No caso, o pajé, por exemplo, o pajé nas tribos indígenas, ele é essa figura que tem uma postura de sabedoria e é uma postura filosófica por excelência, porque um pajé, ele nunca está nessa posição de achar que ele sabe, né? Ele é filósofo no sentido de que, justamente por conta dele achar que ele não sabe, que ele consulta os espíritos da floresta, ele consulta os deuses da floresta. Isso que, de certa forma, Platão também fazia, né? Platão, ele vai, aí na obra dele, colocar vários deuses. Ele coloca Eros, que é o deus do amor, ele coloca também Atenas, ele coloca um Demiurgo, que é um deus parecido com o deus monoteísta das religiões judaico-cristãs, mas que não é monoteísta, é um deus politeísta, porque senão não ia ter os outros deuses, né? Então, você tem essa discussão na obra de Platão. Essa discussão na obra de Platão nos faz compreender o seguinte: pode ser que a filosofia, essa experiência de consciência, melhor dizendo, que pode não ter a palavra filosofia, essa experiência de pensamento, essa experiência de consciência, que alguns indígenas no Brasil vão tratar como a mais importante experiência, né, a experiência do pensamento como algo mais importante. Essa experiência pode ser que ela seja universal, pode ser que todo ser humano tenha pelo menos uma chama, digamos, uma potência de pensamento. E era isso exatamente que falavam os filósofos gregos. Então, assim, é muito interessante que, na verdade, seja uma postura arrogante, eu acredito, da maior parte da academia brasileira, de condicionar a experiência de consciência, a experiência de pensamento, a uma história, que é a história que começa na Grécia Antiga, quando os próprios filósofos gregos, sabidamente Sócrates nem tanto, né, porque é um problema, já que Sócrates não deixa nada escrito, Sócrates permanece um problema. Agora, Platão, com certeza, no Mênon, o Platão vai falar que até o escravo pode pensar.
Aristóteles vai considerar também que é natural ao homem, a gente não sabe se é natural à mulher, porque o Aristóteles ele é bastante misógino, né? Ele tem uma certa aversão à mulher, misógino. Ele tem um pensamento que considera a mulher como menor, o que não acontece na obra de Platão. Platão acha que a mulher é tão capaz quanto o homem, mas o Aristóteles não. E aí é até engraçado, porque Aristóteles ele vai ser cercado de uma série de piadas, que é no seguinte sentido: ele, quando velho, parece que ele ficou apaixonado por uma mulher, e ele até então ele achava que a mulher era superior ao homem, até o momento que ele se apaixonou por uma mulher, e a mulher parece que colocou cabresto nele, fez com ele o que ela queria ela queria, né? Ela queria, de repente, que ele reconhecesse a superioridade da mulher, e aí ele se viu nessa situação de ter que reconhecer a superioridade da mulher em virtude do desejo de ser amado por uma mulher. A gente não sabe se isso é verdade ou não, acho que é lenda, mas não deixa de ser interessante aí para colocar essa tensão, né? Que é a tensão sobre a capacidade de cada ser humano, homem ou mulher, ou transgênero, de pensar ou não. Acho que nessa questão o problema fica até mais nítido, né? Porque, assim, quem é a academia brasileira para dizer que só é filosofia uma certa experiência, que é uma experiência que nasce na Grécia Antiga e é a experiência a qual a gente tem que ficar submetido se a gente quiser fazer filosofia, né? Se os próprios filósofos gregos, eles tendiam a afirmar que todo ser humano pode filosofar e filosofa em uma certa medida, né? Então, assim, eu convido vocês à reflexão sobre essa questão, né? Se a gente não tiver a palavra filosofia, a experiência que dá nome à filosofia, ela vai ser comprometida? Eu preciso da história da filosofia para dizer que uma determinada experiência, que é essa experiência, né? Que é a experiência que pensa a si mesmo, para que essa experiência, que é a experiência que pensa a si mesmo, o pensar, ela exista, para dizer que essa experiência exista, eu preciso da palavra filosofia, eu preciso mesmo da palavra consciência. Se eu, por exemplo, entrar em diálogo, ainda que seja um diálogo transcendental, com as tribos brasileiras, né, as tribos indígenas brasileiras, isso não vai ser filosofia? Isso eu acho interessante por conta do seguinte: a gente tem no Brasil uma série de entidades que por exemplo, a gente tem as entidades do candomblé, que são os orixás, que aparecem volta e meia, para quem tem fé, né? A pessoa precisa ter um pouco de fé para ver. Então, você tem a palavra orixá, o orixá só vai aparecer para a pessoa se ela tiver fé. Aí você tem uma outra experiência entre palavra e coisa, que é preciso você ter fé para ver a coisa. Mas existem também os caboclos. Então, ontem mesmo assisti um vídeo sobre a cabocla Jurema, que é uma cabocla indígena da tribo dos Tupinambá. E aí ela aparece fazendo cura em vários lugares no Brasil. Você tem a palavra cabocla, você tem o acontecimento que é digamos assim, o ritual da cabocla Jurema. A gente pode falar mais sobre isso em outra oportunidade, se vocês quiserem, mas aí fica muito nítido o seguinte: bom, a cabocla Jurema é uma consciência, né? É um espírito que bate na pessoa se a pessoa tem fé nela. O que acontece? Se você não tiver a palavra cabocla, talvez o acontecimento do caboclo, da cabocla, possa acontecer, mas você não vai conseguir ler o evento como um espírito acontecendo, né? E aí tem isso, que de repente a gente possa responder a questão sobre a relação entre palavra e a coisa sem tomar uma posição única, né? Talvez de uma forma assim plena, né? A gente possa abarcar essa problemática com várias respostas. E aí fica o desafio. Mas, enfim, vamos assistir então um trechinho dessa
narração do mestre Pangolim sobre o axé. O axé é uma energia que é uma energia divina. Vamos ver como o mestre Pangolim, que é mais sabido do que eu sobre o axé, o que ele fala? Em busca do axé, por mestre Jean Pangolim. O axé, na língua iorubá, significa poder, energia ou força presente em cada ser ou em cada coisa. Neste sentido, desejo dialogar um pouco sobre a busca do axé nas rodas de capoeira. Muitas vezes, como capoeira, me sinto uma espécie de vampiro que necessita da força vital emanada de uma boa capoeira para carregar as baterias do ser cultural que habita em mim. Sou um dependente da química do berimbau bem tocado, do encanto da cantiga, do meneio do jogo e do saber ancestral dos antigos. Me escondo nas vestes de um praticante, mas na verdade sou um escravo do bicho capoeira, aquele que nos toma por assalto e nos transforma na própria essência da arte. O desafio é que, para nós, vampiros do axé, é necessária uma alimentação constante. E hoje, já não é tão fácil encontrar um berimbau afinado, uma cantiga que arrepia, um jogo que tira o fôlego, nem um papo bom com um antigo mestre no pelourinho. Onde nos perdemos? O que estamos buscando? A capoeira está morrendo ou em franca metamorfose de esvaziamento da referência ancestral? Enfim, o fato concreto é que nós, vampiros do axé da capoeira, estamos em extinção, pois pouco a pouco somos substituídos por uma outra versão de capoeiras, uma mais rápida, mais econômica, menos reflexiva e mais adaptada à cultura da capoeira Big Mac. Ei, psiu, me ajude a sobreviver. Onde posso encontrar um bom lugar para me encher do axé? Gostou? Então compartilhe, ajude a capoeira a refletir. Ah, muito lindo, né? Eu acho muito lindo. Eu acho muito lindo. Assim, eu acho que o vídeo nos convida a pensar nós mesmos enquanto seres que podem ter essa falta, né? A gente, volta e meia, a gente na sociedade capitalista, a gente lê, de repente, uma tristeza, de repente, a falta, né, de alguma coisa como uma coisa ruim. E aí, no vídeo, a gente vê o mestre Pagolin dizendo, não, olha, eu sinto isso todos os dias e eu tenho que buscar uma experiência que me satisfaça, no sentido de me prover isso, que é uma experiência de axé, que ele fala, né? Então, ele se sentiu o vampiro do axé, porque ele tem que buscar isso, né, para ele se sentir saciado, digamos. Eu acho que é extremamente filosófica a fala dele, inclusive no final da fala ele fala, olha, me ajudem a refletir, né, no seguinte sentido, de que refletindo, ele conquista o axé. Né? A melhor forma da gente alcançar o axé é refletindo. Então, eu estava falando sobre essa arrogância da academia brasileira, que considera que a experiência da filosofia ela é capaz de ser mapeável na Grécia Antiga e colocada lá. Eu acho que é uma experiência, essa experiência da arrogância, é uma experiência muito contrária ao axé, que é próprio da filosofia. No seguinte sentido, os próprios gregos, eles falavam que a experiência da filosofia ela tende a ser universal, ela pode ser universal, todo ser humano pode ser que pense. Pensar é maravilhoso, e a experiência do pensamento, ela surge num processo de sinergia, num processo de intercâmbio cultural com os povos egípcios,
né? Platão, sobretudo, vai deixar isso bastante documentado, que você tem aí uma experiência de reflexão em virtude dos contatos com as outras culturas. E no Brasil, sobretudo, que a gente tem experiência com tantas culturas, a gente tem a experiência da cultura de matriz africana, a gente tem a experiência com as culturas de matriz indígena, e aí a gente tem a experiência também, experiências eurocentradas, né, que convocam aí a gente a ter uma posição, sobretudo com relação a essa polêmica sobre o surgimento da filosofia, e sobretudo, né, em que medida você colocar a questão como pontual à Grécia Antiga, isso vigora ou não essa experiência, que é a experiência do axé, da reflexão, né? Esse vigor que nos torna, de certa forma, viciados também, né? Eu confesso que eu sou extremamente viciada nas aulas de filosofia, na experiência da filosofia, né? Se hoje eu estou aqui falando para vocês mais do que eu queria ouvir mais do que falar, é porque eu sou um pouco viciada mesmo, eu quero ficar pensando, eu quero que vocês pensem, e aí vocês podem, por favor, me dizer se eu estou falando demais. Para mim tá normal. Obrigada, Bismarck. Agradeço de coração. Mas, enfim, vocês sabem que podem me perguntar, se não tiver claro algo, eu vou ficar muito feliz em explicar, porque exatamente é esse que é o poder do axé da filosofia, né? É vocês poderem perguntar e eu poder, de alguma forma, em vez de responder, retornar a pergunta para vocês. Então, assim, para a gente terminar nossa aula, fica essa posição, né? Eu acho que a gente pode resumir a aula de hoje em 3 palavras, que não tem, digamos assim, uma definição clara para essas palavras. Na verdade, quando a gente busca dar uma definição para essas palavras, a gente tende a perder a experiência, que é a experiência justamente de reflexão. Então, assim como no sentido de que o mestre Pagolin fala, que ele nos convida a manter esse desejo de ir em busca do axé, em virtude dessa reflexão, ele coloca, vamos refletir sobre isso, o que é isso que me impele a estar disposto a uma roda de capoeira? Ele fala que a roda de capoeira não é mais como antigamente, talvez um pouco como os filósofos tendem a ver a experiência da filosofia grega, que era maravilhosa, agora a gente não tem mais aquela experiência maravilhosa, mas, assim, eu acho que não, eu acho que a gente pode ter agora uma experiência até mais maravilhosa do que era na Grécia Antiga, porque a gente tem o encontro de culturas, mas também porque a gente tem esse idioma, que eu acho o idioma excelente para fazer filosofia, que é o português. Eu acho que o português ele tem muito potencial para fazer filosofia, até porque é só no português que a gente tem a palavra saudade. E aí fica aí essa reflexão, que será que os povos que não têm a palavra saudade, eles têm a experiência da saudade? Né? A gente começou a aula de hoje falando sobre os sentimentos, e sobre quantos sentimentos talvez a gente tenha, mas a gente não sabe que tem, porque a gente não tem a palavra para nomear o sentimento. No português, a gente tem a palavra saudade, que é muito difícil de ser traduzida para as outras línguas. Os tradutores, eles se veem com muita dificuldade. Por quê? Porque a palavra saudade, ela não é ruim, né? É bom você ter saudade. Às vezes é ruim, quando você não consegue matar a saudade. Mas a saudade, ela é boa, porque, de certa forma, é um poder dizer te amo. Né? Você fala, tô com saudade, é porque você quer dizer, olha, eu te amo. Então é bom. É bom você poder dizer te amo, né? É bom poder amar, é bom poder nomear essa experiência, porque se você não nomeia, aí que fica ruim, né? Porque você ama e você não pode falar que ama, aí é ruim. Então, assim, graças aos nossos ancestrais que a gente tem essa potência de falar te amo numa palavra que não é tão
forte, talvez, né, também, quanto a palavra amor. Saudade você pode falar para todo mundo, você pode falar pro padeiro que você está com saudade dele, que não vai ter esse tom, que é um tom, digamos assim, erótico, né, que pode estar, assim, presente na palavra amor. Então, acho que a palavra saudade tem um teor filosófico também. E aí, a gente, então, discutiu essas 3 palavrinhas, né? Fenômeno, palavra e coisa. E aí, a questão que ficou em aberto, no final das contas, vocês estão convidados, convidadas e convidados, a responder, ou pelo menos a refletir conosco, no sentido de conseguir manter esse axé, que é o axé da reflexão, que seja aí uma roda de capoeira, essa aula de filosofia, né, no sentido de que, então, a gente tem essa tensão, que é sobre a existência do fenômeno sem a palavra e a existência da coisa sem a palavra. Né? Os fenomenólogos consideram que você tem primeiro o fenômeno. Então, você tem o fenômeno e a palavra vai nomear ou não. Então, assim, existem experiências que a gente talvez não possa nomear, porque, por exemplo, a experiência da morte, que o Heidegger vai falar sobre a experiência da morte. Aliás, Setembro Amarelo, vamos falar sobre isso, né? O suicídio. O suicídio é uma questão que muitas vezes no sentido de que é tomado como um dogma. E aí a gente, na experiência católica, cristã, não se pode falar em suicídio. Hoje a gente sabe que a gente precisa falar sobre suicídio, que pode ser até universal a experiência de querer morrer, e que a gente precisa tomar muito cuidado com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta, para que o desejo de querer morrer não se transforme num fenômeno em si, né? A pessoa que tem desejo de morrer, ela pode acessar o CVV, por exemplo, que é o CVV, ele tem o cuidado com a vida. O CVV tem o WhatsApp, é uma pessoa que está sempre disposta a te ouvir se você tem desejo de se matar. E aí tem o CVV tem no WhatsApp, tem no e-mail, tem no telefone, todas as formas você pode acessar o CVV. Então, fica aqui a nossa campanha contra o suicídio. Se vocês tiverem vontade de se matar, falem comigo também, que a gente vai tentar resolver, pensar juntos. A aula de filosofia, eu acho que é a melhor antídoto contra o desejo de se morrer, porque, de certa forma... Boa tarde, Paloma. O Heidegger vai falar isso, né? Que a experiência da filosofia, a experiência do sentimento é uma pequena morte. E aí a gente fica com axé, a gente fica com uma energia renovada e a gente fica sem desejo de morrer de uma forma mais drástica. E aí é isso, né? Que, na verdade, todo ser humano ele tem o desejo de axé. Às vezes ele não sabe nomear. E a gente, quando a gente é adolescente, a gente vai ser instruído, a gente vai aprender formas de buscar o axé, para que a gente fique sempre forte, sempre vigoroso, sempre cheio de axé, cheio dessa energia fantástica, que é uma energia que tem nome, né? E eu acho que é difícil a gente nomear de outra forma. A gente pode falar até energia, a gente pode falar, sei lá, força, poder, mas nada é tão... lindo quanto a palavra axé. Eu acho que o axé, ele já tem a alegria, a energia, o poder, que é maravilhoso. E que aí eu convido vocês a sempre estar buscando se sintonizar com o axé. E aí tem o fenômeno axé, tem a palavra axé e tem a coisa axé. Em alguma medida, os 3 acontecem sempre juntos. E aí a gente fica falando, né? Se uma coisa acontece antes da outra, mas o ideal é que a gente possa estar pensando para que o axé fique cada vez mais presente. Então, assim, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Na semana que vem a gente volta. Um beijo no coração e até semana que vem.
Valeu. Valeu. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia.